Olá, queridos, tudo bom? Eu gostaria que você assistisse um vídeo curto comigo para que eu faça um contraponto a algo que o pastor fala no vídeo e levar você a meditar sobre uma contradição gritante que há entre o que o pastor fala no vídeo e um texto que eu peço que você medite, né? Vamos acompanhar um vídeo, por gentileza. Não sendo por causa de adultério, quem a sua mulher e ela não cometeu adultério e casar com outra, comete adultério. Os discípulos na hora disseram: Jesus, se a regra é essa, não convém casar não, porque vai ser difícil você ficar morando debaixo do mesmo teto com a mulher que lhe é fiel, mas não toma banho, é fedida, não sabe cozinhar, é chata, fica fazendo pergunta, resmunga de tudo, é encrenqueira com qualquer coisa. Não aguento, não tem condição, não posso largar essa mulher. Não, se ela não cometer adultério, não. Então, querido, você pode perceber pelo relato do pastor que ele abertamente defende o recasamento no caso de adultério, né? Você ouviu isso, ele fala isso com muita tranquilidade ali, explica e tal, que em caso de adultério pode haver um recasamento. O problema dessa interpretação é que ela é contraditória ao que o texto de Marcos fala, porque Marcos relata a mesma situação aqui de Mateus. Não só Mateus escreveu isso, essa conversa com os fariseus. Marcos também relatou. E no relato de Marcos, nós temos algo diametralmente diferente. Ora, nosso Deus ele não é Deus de confusão. Como que esse pastor aqui, ele fala uma coisa e Marcos, Jesus no relato de Marcos vai dizer outra coisa totalmente diferente. Porque essa conversa que Jesus tem com os discípulos, que Marcos relata, é momentos depois, provavelmente horas depois dessa conversa aqui com os fariseus. O texto mesmo, ele mostra que, em particular, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram acerca desse assunto de recasamento. O versículo 11 de Marcos 10 diz o seguinte: se o homem deixar sua mulher e se casar com outra, ele adultera contra aquela quem? A mulher dele, a pessoa com quem ele é ligado até a morte, com quem ele se tornou uma só carne. E a esposa traída? Como é que fica? O texto do versículo 12 diz o seguinte: e se ela repudiar o marido, que ele é marido dela, e casar com outro, ela adultera. Ela adultera por quê? Porque o texto de Romanos 7, 2 e 3, mais especificamente de Paulo, ele diz que a mulher casada, ela está ligada ao marido enquanto ele vive. Ou seja, Paulo faz uma repetição literal do que Jesus diz em Marcos, só que com outras palavras. Veja que Jesus também disse que ela vai estar em adultério se ela se casar com outro. Assim como Paulo diz aqui em Romanos 7, 2 e 3, que se ela vier a se unir com o outro sexualmente, com núpcias, o casamento no caso, ela vai ser chamada de adúltera. A mesma coisa Paulo diz lá em 1 Coríntios 7, versículo 39, que ela só pode se casar com outro se o marido vier a falecer. E como que esse pastor fala que, em caso de adultério, ela pode recasar? E aqui eu quero colocar a palavra de Cristo. Ele diz que a repudiada, a traída, porque veja que no versículo 11, claramente o marido já adulterou contra a esposa. É um adultério ali. Ele deixou a esposa e se casou com outra. Ele pulou a cerca, né, já adulterou com ela. Já adulterou com outra mulher contra a esposa. Aqui já há um adultério. E Jesus diz, e se ela, a repudiada, se casar com outro, ela comete também adultério. Você pode perceber a contradição gritante pela interpretação do pastor. Como que Jesus Cristo diz algo ali para os fariseus, em Mateus 19, 9, e aqui no texto de Marcos 10, 11 e 12, ele diz algo diametralmente diferente para os discípulos. Ele diz que é adultério. Percebe? Você consegue entender? Então, queridos, é um problema muito grande que eu vejo na interpretação de muitos pastores, porque eles jogam a coerência bíblica fora. Eles jogam a teologia fora. A hermenêutica não existe aqui para esse assunto. Entendeu? E não há contradição na palavra de Deus. Um texto não se sobrepõe ao outro. Né? Então, eu queria que você abrisse esses textos, Marcos 10, 11 e 12, Mateus 19, 9, 1 Coríntios 7, 10 e 11 e 39, Romanos 7, 2 e 3, e conferisse esses textos. Porque o texto de Mateus ele não pode estar em discordância com os outros textos. Pelo contrário, são
textos que concordam entre si, são textos que somam num assunto só, ou seja, a indissolubilidade matrimonial. Então, Jesus claramente aqui ele diz que no caso de adultério do marido, se ela se casar com outro, ela adultera. Como é que esse pastor fala que ela está livre para casar? Já parou para meditar nisso? Eu recomendo você ler esses textos.